Boa noite, graça e paz. Quantos estão felizes nessa noite? Quantos aqui honram o Senhor? Queridos, a Bíblia diz, abra lá comigo, nós vamos falar sobre dízimos e ofertas. E a Bíblia diz lá em Provérbios, no capítulo 3, no verso 1, falando comigo e com você, que somos filhos. A Bíblia diz assim: meu filho, não se esqueça das minhas instruções. Guarda meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos e sua vida será cheia de paz. No verso 9, a Bíblia diz assim: honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Amém? Sabe, queridos, quando nós obedecemos a palavra, aquilo que está escrito, nós estamos honrando ao Senhor. Nós estamos reconhecendo Ele como nosso Senhor, como nosso supridor. A Bíblia diz que nós devemos honrar o Senhor com as primícias, ou seja, com o primeiro que chega às nossas mãos. Sabe, eu não sei você, mas eu tenho prazer e alegria em devolver o meu dízimo, em ofertar na casa do Senhor, em ofertar na obra, em ser resposta de oração para muitos. Sabe, queridos, minha oração diária tem sido: Pai, eu quero ser resposta de oração. Me mostra a quem abençoar, com o que abençoar. Mas, queridos, algo eu quero dizer para você. Quando nós honramos o Senhor, o primeiro que chega nas nossas mãos é para Ele. Sabe, os nossos dízimos é o primeiro que nós temos que separar. Porque o dízimo não é nosso, é do Senhor. Então, pega nessa noite o teu dízimo, separe 10%, o mínimo 10%, mas você pode dar mais de 10%. E separe o seu dízimo nessa hora, a sua oferta, prepare uma boa oferta. Queridos, quando nós temos essa atitude de devolver os nossos dízimos e de ofertar, nós estamos sem palavras, mas com a nossa atitude, dizendo ao nosso Deus que nós honramos Ele e que nós reconhecemos que tudo que temos vem dEle, tudo que nós somos é por causa dEle. E estamos dizendo a Ele que somos gratos a Ele, porque Ele em nossa vida é tudo. Amém? Então pega teu dízimo, pega a tua oferta, nós vamos orar. Pai, nós te damos graças por cada dízimo, por cada oferta nessa noite, Pai. Senhor, nós cremos numa colheita superabundante. Nós cremos, Pai, que o Senhor é aquele que dá semente àquele que semeia. E aqui, Pai, há pessoas com o coração envolvido na Tua obra. Aqui há pessoas que amam servir e honrar o Senhor. Por isso, Pai, eu creio e declaro bênçãos sem medidas da parte do Senhor, correndo atrás de nós. Nós vamos viver, Pai, o melhor mês das nossas vidas. Nós vamos ter grandes colheitas, porque assim diz a sua palavra. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, queridos, nós vamos agora entrar na palavra. Amém? Eu quero que você prepare o seu coração. Eu quero que você esqueça tudo nessa hora. Você que está em casa, sabe, largue tudo, saia da cozinha, saia da frente da televisão e outra coisa. Bote o seu canal de televisão ligado com o canal dos céus. Sabe, queridos, há algo da parte de Deus para as nossas vidas, que se nós pegarmos, nunca mais as nossas vidas serão as mesmas. Eu oro e creio, queridos, que a sua vida a partir de hoje será em um outro nível. Eu declaro que você nunca mais, a partir do momento que você ouvir essa palavra, você nunca mais vai se recuperar dessa noite. E eu digo a você, como Luciano Subirá diz, Deus vai te pegar nessa noite. Fique pronto. Amém? Vamos orar. Pai, nós te damos graças porque o Senhor é bom.
Obrigada, Pai, porque nós temos a Tua palavra, que é o nosso manual de vida. Pai, quantas riquezas existem na Tua palavra. Quanta coisa maravilhosa existe para nós. Nós só precisamos tomar posse. E por isso, Pai, eu te agradeço pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua unção, pela Tua graça. Pai, eu declaro que a vida dessas pessoas que vão ouvir essa palavra nessa noite, e mesmo depois, o Teu Espírito vai pegar essas pessoas e elas nunca mais se recuperarão. Elas nunca mais serão as mesmas por causa da influência do Teu Espírito. Porque a Tua palavra será impregnada em seus corações, na sua alma, nos seus sentimentos e no seu espírito. E essa palavra vai dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Por isso, Pai, nós te damos graças em nome de Jesus. Amém? Queridos, e nessa noite, antes de nós começarmos a nossa ministração, eu tive uma direção do meu espírito de orar. A primeira coisa que nós vamos fazer nessa noite é orar por pessoas que estão nesse exato momento sentindo dores. Sabe, e essa oração, ela não vai alcançar apenas você que está ouvindo neste momento. Mas essa oração vai alcançar cada pessoa que ouvir essa mensagem. A hora que ouvir, a unção de Deus vai fluir para o corpo dessa pessoa. E se ela estiver ouvindo essa palavra com alguma dor no seu corpo, ela vai ser completamente curada. Então eu digo a essas dores: saiam desses corpos agora, em nome de Jesus. Dor de cabeça, dor no pescoço, dor no estômago, eu dou uma ordem a vocês: saiam agora, em nome de Jesus. Eu declaro o poder de Deus se manifestando no seu corpo agora. E qualquer dor, da cabeça à planta dos pés, desaparecendo agora mesmo, em nome de Jesus. Receba, em nome de Jesus. E você que foi curado, você que recebeu sua cura, você pode anotar aí no chat e dizer: eu fui curado, eu estava com dor e eu fui completamente curado. Queridos, as curas honram a Deus. As curas louvam o nome de Jesus. Não é doença que honra a Deus, não. É cura. Então, se você foi curado, não tenha vergonha, não. Escreve aí: eu fui curado. Amém? E nessa noite nós vamos falar sobre cura. É um assunto que eu gosto muito. É algo que eu sei pelo meu espírito que Deus me chamou. É a minha marca. Queridos, eu prego sobre tudo. Eu prego a palavra de Deus, mas eu sempre volto para a cura. E quando os meus líderes, os meus pastores me pedem para falar sobre cura, para mim é muito confortável. Porque é um assunto que eu amo. É um assunto que eu fico indignada. É de ver pessoas doentes, pessoas enfermas. Eu estava ouvindo a live de Vânia ontem. E ela dizendo, queridos, que nós precisamos ficar indignados com as coisas. E por conta dessa indignação que brota no nosso coração, nós vamos nos posicionar para mudar quadros. E eu digo a você, eu fico indignada. Eu fico com raiva. Eu tenho ódio da doença. Então, queridos, onde eu chego, que existem pessoas doentes, pessoas enfermas, eu não ofereço um anador, eu não ofereço um remédio, eu ofereço o remédio que é a palavra de Deus. Eu ofereço o nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Então, nessa noite, queridos, nós vamos ministrar, e se eu pudesse dar um tema para essa ministração, eu ia pregar sobre pregue Cristo. Amém? Sabe, queridos, nós precisamos, no tempo que nós estamos vivendo, não só nesse tempo, mas principalmente nesse tempo, um tempo onde os relatórios são os piores possíveis, onde nós temos ouvido
que a segunda onda do Covid está chegando. Ontem eu estava falando com uma pessoa e ela me dizendo que um primo dela, na casa dela, da casa desse primo, todas as pessoas estão com coronavírus. Sabe, queridos, e nós precisamos, ao invés de dar ibope para esses relatórios, para essas informações, nós precisamos dar crédito à palavra de Deus. Como nunca antes, nós precisamos nos agarrar às verdades da palavra. Como está escrito, quando nós acolhemos a palavra de Deus humildemente nos nossos corações, essa palavra ela é poderosa para salvar as nossas vidas. Queridos, eu estava em casa no dia 31 orando e agradecendo a Deus por esse ano de 2020 que passou. E eu dizendo verdadeiramente, Pai, a Tua palavra é a verdade. E eu vi se cumprir na minha vida, na minha família, o que está escrito, que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Queridos, nós superamos esse ano. Ninguém na minha família pegou Covid. Ninguém foi para o hospital. Ninguém foi entubado. Sabe, e isso é o que? Declaração de fé. É você se apegar às verdades da palavra. É você conhecer um evangelho de boas novas. É você conhecer as boas notícias de Cristo. Sabe, nós precisamos ser seletivos naquilo que nós estamos ouvindo. Nós precisamos ter um conhecimento acerca de Cristo, não de doutrina humana, não de conhecimento natural, mas de Cristo. Porque, queridos, são as boas novas, é o evangelho que é o poder de Deus para todo aquele que se agarra nele. Esse evangelho é o poder de mudar qualquer situação. Ou você se apega a ele, ou você vai sucumbir. Mas nessa noite, Deus te trouxe aqui. Deus fez com que você parasse tudo para ouvir essa ministração. Porque Ele não quer que você se afunde. Mas Ele quer que você floresça. Ele quer que você viva a vida que Jesus conquistou para nós. Que é a vida abundante. E essa vida abundante, queridos, não é apenas desfrutando de cura, mas é desfrutando de saúde. Essa é a perfeita vontade de Deus para nós. Deus não tem nada a ver com doença. Esse coronavírus não foi Deus que trouxe. Deus é aquele que cura. Deus não é aquele que coloca doenças. Então eu quero te encorajar nessa noite. Se apega às verdades da palavra. Esquece os jornais. Esquece a mídia. E responde à palavra, porque ela que é a verdade absoluta. Ela é que tem a palavra final. Queridos, quando nós agarramos as verdades da palavra, nós vamos ver que funciona. Eu não estou dizendo para você algo que eu ouço dos outros. Não, eu tenho vivido isso na minha vida. Eu tenho vivido isso na minha caminhada, no meu ministério. A palavra de Deus, ela é viva e ela produz resultados. Não é algo sem vida. O Espírito de Deus dá vida à sua palavra. E ela nos salva de toda e qualquer situação. Amém? Eu quero que você abra comigo a palavra. Lá em Atos, antes de nós irmos para Atos, a Bíblia diz lá em Salmos, no capítulo 107, no verso 20... enviou sua palavra e os curou. Sabe, queridos, eu estou aqui nessa noite como instrumento de Deus, como boca de Deus. Deus está enviando a sua palavra através da minha vida para alcançar você. E você, se você está com alguma enfermidade no seu corpo, você será curado. Eu quero que você, antes de ir para lá, para Atos, lá em Isaías, a Bíblia diz assim, Vânia tem falado sobre isso, nos ensinado de uma forma maravilhosa, e eu quero te encorajar.
você ouvir as lives do Verbo Salvador, 10 horas da manhã. Vânia tem trazido palavras maravilhosas, queridos, que tem libertado vidas. Todos os dias, 10 horas da manhã. E você que não ouviu, você pode ir lá e ouvir, porque as lives ficam gravadas. E aqui em Isaías 61, a Bíblia diz assim: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim. Queridos, eu tenho o Espírito Santo de Deus sobre e dentro de mim. Então, essa palavra diz respeito a mim e a você que tem o Espírito Santo dentro. Amém? Diz: o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Essa palavra pobres, no original hebraico, é levar a palavra àqueles que se curvam, aos humildes. Você que está aí nessa noite ouvindo a palavra, se curvando às verdades da palavra. Você que é humilde, humilde não é você ter um sapato único e uma roupa rasgada. Ser humilde, queridos, é ser ensinável, é acolher as verdades da palavra. Então, Deus está dizendo para mim, para você, que Ele me ungiu nessa noite. Ele me ungiu para que eu trouxesse, para que eu transmitisse para você as boas novas, porque você está se curvando para ouvir as verdades da palavra. E continua dizendo: Ele me enviou para consolar os de corações quebrantados e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Nessa noite, eu digo a você, aquela doença de estimação que você carrega, se você pegar as verdades da palavra, você vai ser completamente liberto. Você já não vai ser mais prisioneiro dessa doença. Você já não vai ser mais prisioneiro do diabo. Porque, queridos, é o diabo que quer nos prender. É ele que coloca doença no nosso corpo. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, tudo que está ligado a essas três palavras vem dele, não de Deus. Mas Deus, Ele nessa noite, Ele quer te libertar através da sua palavra. Ele quer tirar você desse cativeiro. Ele quer fazer com que você seja livre para correr a sua carreira, para viver uma vida cheia de graça, cheia de alegria. Queridos, não tem como nós andarmos felizes e satisfeitos, plenos, se nós andamos carregando uma doença de estimação. Então eu vou dizer a você, pegue as verdades da palavra. E essa doença de estimação que você tem carregado por anos, você vai ser liberto dela hoje, em nome de Jesus. Amém? Agora vamos lá para Atos 8. Eu creio em Deus que você está sendo liberto. Eu creio em Deus que as verdades da palavra vão entrar no teu coração. E ela vai de fato frutificar. E você vai ver os resultados. Atos, no capítulo 8, no verso 4, diz assim. Aqui, no início do capítulo 8... fala sobre a perseguição, né? Os religiosos, aquelas autoridades daquela época, eles mataram Estevão, e depois que Estevão foi morto, apedrejado, a igreja toda se dispersou, exceto os discípulos que ficaram em Jerusalém. Mas todos os outros cristãos, eles se dispersaram. E no versículo 4 diz assim: os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fosse. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali pregou ao povo Cristo. Veja, queridos, que a Bíblia diz que eles foram dispersos e eles começaram a pregar as boas novas. As boas novas de Jesus,
As boas novas é o evangelho de Deus, é a palavra revelada. E a Bíblia diz que Filipe chegou em Samaria e ele não foi pregar sermões de gaveta. Ele não foi pregar religião. Ele não foi pregar conhecimento natural. Não, a Bíblia diz que Filipe foi pregar Cristo. Eu quero fazer uma pergunta a você nessa noite. Você que me ouve, você que é pregador, o que é que você tem pregado? Você tem pregado as boas novas de Jesus? Você tem pregado Cristo? Ou você tem criado os seus próprios sermões baseados nos seus achismos? E você que ouve, o que é que você tem ouvido? Você tem ouvido pregações religiosas que diz que Deus cura se quiser, que Deus cura quando quer, porque Ele é soberano. Sabe, quer dizer, esse tipo de pregação não vai gerar nos ouvintes fé, porque fé só é gerada onde a vontade de Deus é conhecida. Não tem como você que ouve que Deus, se quiser, vai curar, ou cura foi do passado. Sabe que quando nós ensinamos, ou nós pregamos para as pessoas que cura foi algo do passado, que não acontece mais hoje, nós estamos chamando Deus de mentiroso. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Malaquias 3:6, eu, o Senhor, não mudo. A Bíblia diz em Tiago 1:17 que nele não há sombra de variação e nem mudança. E essa expressão no original significa que ele não muda nem por um minuto rapidamente. Nem ligeiramente Deus muda. Então, se Deus curou antes, na antiga aliança, Deus curou através de Jesus e Deus curou na igreja primitiva, e eu falar que não é vontade de Deus curar hoje, que Ele não cura mais, eu estou chamando Deus de mentiroso. Mas fica com a verdade da palavra. Sabe, quando as pessoas dizem que a cura foi do passado, as pessoas vão aceitar a doença no seu corpo, porque diz, se o médico não tem o que fazer por mim, eu vou ter que ficar com essa doença e morrer. Mas hoje à noite, você está ouvindo essa ministração, e no momento que você ouvir, os olhos do seu entendimento vão ser iluminados. E você vai entender pela palavra que a vontade de Deus é curar, que Deus não quer que você ande doente, que Ele não muda, que Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Sabe, queridos, e a Bíblia diz que Filipe pregava Cristo. E o que era que Filipe pregava? O que de Cristo Filipe estava pregando? E nós vamos ver que quando Filipe começou a pregar Cristo, coisas aconteceram. Sabe, quando nós começarmos a ouvir as coisas certas, a falar, a pregar as coisas certas, Cristo, e não o que nós achamos, as verdades da palavra, nós vamos ver grandes resultados. Nós vamos ver o Espírito Santo confirmando a palavra com sinais, porque Ele não mudou. E o mais interessado em se manifestar no nosso meio e na tua vida é Deus. Ele quer se manifestar nessa noite como seu médico particular. Ele quer se manifestar como Jeová Rafa, o médico dos médicos. Amém, queridos? Então aqui, a Bíblia diz que Filipe pregava Cristo. Mas você já parou para pensar o que é que Filipe estava pregando em Samaria? Sabe, queridos, a Bíblia não deixa claro, mas acredito eu, porque se eu estivesse lá, eu estaria pregando exatamente assim. Eu acredito que Filipe estava dizendo, olhe, existe um homem chamado Jesus, que quando ele andou aqui na terra, ele curou todos os enfermos, ele curou todas as enfermidades. Os seus discípulos que andaram com ele relatam fatos, relatam coisas verídicas que ele fez.
E Filipe começou a descrever e a falar para eles algumas coisas, algumas curas que Jesus fez. E a Bíblia não deixa claro, mas eu acredito que Filipe disse: olhe, existia na época que Jesus andou aqui, uma mulher que ela sofria de uma hemorragia há 12 anos. Está lá em Marcos, vamos lá, você pode abrir. Marcos no capítulo 5. Está aqui registrado essa história, a partir do verso 24. E Filipe estava falando para eles acerca dessa história, desse fato real. Não é uma história inventada, é fato real, aconteceu. Existia uma mulher que ela tinha 12 anos, você pode ler essa história na sua casa. Ela sofria de uma hemorragia há 12 anos. A Bíblia diz, queridos, que ela gastou tudo que ela tinha correndo para médicos. E de um lado e para outro, onde ela ouvia falar que tinha alguém especializado naquela área, ela ia lá. E aqui eu vou abrir um parêntese para você que me ouve. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas o seu dinheiro não compra saúde. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas o teu conhecimento não te traz saúde. Aquela mulher, ela correu atrás de especialistas, atrás de pessoas que estudaram. Eu não estou aqui desmerecendo médico. Médico é instrumento de Deus para a vida das pessoas. Mas eu quero dizer a você que a sua confiança não tem que estar no seu dinheiro, nem no seu plano de saúde, no médico. Porque, queridos, para o médico, chega um momento que não tem mais o que fazer. Talvez você esteja me ouvindo nessa noite, você tenha recebido um diagnóstico do médico dizendo para você que você talvez, eu não sei, está com alguma doença, um câncer. E que já descobriu no estágio avançado, que já é metástase. E que eles não têm o que fazer por você. Eu quero dizer a você que em Deus a solução. Deus, a especialidade dele é fazer milagres. Milagres a gente não explica, milagre a gente vive. Milagre é algo que acontece fora do curso normal. É algo sobrenatural e essa é a especialidade de Deus. Aquela mulher, queridos, ela tinha dinheiro, ela andou de um médico para outro, mas a Bíblia diz que quanto mais ela caminhava para os médicos, mais ela só piorava. Quantas vezes a gente ouve pessoas que estão com algumas enfermidades e elas vão até para o exterior e não tem jeito. Eu conheci uma pessoa assim, foi diagnosticado com um câncer e ele começou a fazer o tratamento aqui em Salvador. Depois ele foi para os Estados Unidos, não acolheu as verdades da palavra e, infelizmente, os médicos mais especialistas não puderam salvar a vida dele. Mas eu quero encorajar você que me ouve. O médico do médico especialista em todas as especialidades, ele pode e ele quer te curar. E aí, queridos, Filipe continua contando, mas sabe o que aconteceu? Um dia, ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu falar que Jesus curava todos, que Jesus curava todas as enfermidades, e ela tomou uma decisão de qualidade. 2021 é o seu ano, é o ano de você tomar decisões de qualidade, é o ano de você fazer escolhas certas, decisões acertadas. Sabe, se aquela mulher tivesse ficado na casa dela, ela tinha morrido com aquela doença maldita no corpo dela. Mas naquele dia que ela ouviu falar de um Jesus que estava curando todos e todas as enfermidades, ela se posicionou. Eu quero encorajar você que me ouve, se posicione hoje. A
crer nas verdades da palavra. E aquela mulher, queridos, ela tomou uma posição e ela foi ao encontro de Jesus. Jesus está tocando em corações nessa noite. Ele quer que você, que nunca teve um encontro com Ele, que esse seja o seu dia, que essa seja a sua noite, a noite de você ter um encontro com Jesus, a noite de você fazer Ele não apenas o seu Senhor, mas o seu médico, aquele que é especialista em tudo, que cura todas as enfermidades. E aquela mulher, ela rompeu todos os obstáculos, e ela foi, a Bíblia diz que ela tocou em Jesus. E quando ela tocou em Jesus, a Bíblia diz que dele saiu poder. Que poder foi esse que saiu de Jesus? O poder curador. E ela foi instantaneamente curada. Amém, queridos? Filipe pregando Cristo. E creio que ele disse, sabe, mas tem mais coisas acerca dele, do que ele fez. São vários fatos que que nós temos para contar, que os seus discípulos contaram. Eles contaram também a história do servo de um centurião. Esse centurião, ele foi até Jesus, que ele também ouviu falar de Jesus. Ele foi até Jesus e disse para Jesus, queridos, faz de conta que eu sou Filipe, e ele está pregando para você. E ele disse, sabe, o centurião chegou até Jesus e disse, Jesus, o meu servo está em casa doente, eu quero que você ore por ele. Jesus disse, eu vou na sua casa, estou parafraseando. E o centurião disse, não precisa. Basta você falar uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu entendo sobre autoridade, eu tenho soldados abaixo de mim, e quando eu dou uma ordem para eles, eles obedecem. Então eu sei que quando você der uma ordem, o meu servo será completamente curado. E Jesus disse para aquele homem, eu nunca vi tamanha fé. Sabe, queridos, a Bíblia diz que fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Nessa noite, você pode ser que você tenha começado a ouvir essa ministração sem fé nenhuma. Talvez você nunca tenha tido um encontro com Jesus, porque no dia que você tiver um encontro com Ele, que você abrir o seu coração e disser a Ele, vem fazer morada em mim, nesse exato momento que Ele entrar em você, que o Espírito Santo entrar em você, a Bíblia diz que nós recebemos uma medida de fé. E que fé é essa? A fé do tipo de Deus. A fé que chama a existência o que não existe como se já fosse. Então, hoje é o seu dia. Sabe, Deus te deu a oportunidade de você chegar até aqui. Por mais que o diabo queira te matar, mas Deus quer que você cumpra os planos e os propósitos pelo qual Ele te criou para você cumprir. Ele não quer que você morra antes do tempo. Ele não quer que aquilo que Ele planejou para você fique sem ser cumprido. Então, hoje é o seu dia. Ouça a palavra. Fé está sendo gerada em você. E no final, quando eu fizer o apelo, recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E Ele vai consertar tudo. Quando nós recebemos Ele, queridos, a salvação é um pacote. E dentro do pacote de salvação tem cura. E Ele vai te curar. Amém? E Filipe continuou falando para aquele povo. Sabe, existiu um outro episódio que eles me contaram. Que existia um leproso. E esse leproso, ele sabia que Jesus podia curar. Mas ele não sabia que Jesus queria. E ele chegou para Jesus e disse, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar, se o Senhor quiser. E Jesus falou imediatamente para aquele leproso.
Jesus tirou da cabeça dele qualquer sombra de dúvida acerca da sua vontade. E Jesus disse para aquele leproso: sim, eu quero, seja curado. Está lá em Lucas 5. E Filipe começou, queridos, a discorrer essas coisas todas. Filipe também falou acerca de uma mulher que andava encurvada por 18 anos. Essa mulher, ela vivia anos e anos, eu não sei se com artrite, eu não sei o que é que ela tinha, mas ela estava doente há 20 anos. E veja o que aconteceu, e isso Filipe falando, contando para eles essas coisas. E quanto mais, queridos, Filipe falava para ele acerca de Jesus, pregando Cristo, mais fé estava sendo gerada no coração deles. E nós vamos ver o resultado de quando se prega Cristo. Amém? E Filipe, aqui no capítulo 13, no verso 10, a Bíblia diz assim: certo sábado, quando Jesus ensinava numa das sinagogas, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito imundo. Veja que ela estava enferma, não foi Deus que colocou a doença. A Bíblia diz por causa de um espírito imundo. Tem umas versões que diz que por causa de um espírito de enfermidade. E aí continua. Andava encurvada havia 18 anos. Sabe, queridos, hoje você será curado de artrite. Talvez artrite, artrose, não sei, qualquer doença. Doenças na coluna, doenças nas juntas, nas articulações. Creia que você vai ser curado, porque Jesus, o médico dos médicos, chegou. E Ele quer que você seja livre hoje dessa doença. E eu dou uma ordem agora mesmo a essa artrite, a essa artrose, a esse problema na coluna. Morra agora, em nome de Jesus. Saia agora. Espíritos de enfermidade, liberte. Eu declaro essas pessoas libertas agora de você. Saia, em nome de Jesus. Curadas, 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 em nome de Jesus. Sabe, queridos, aquela mulher, ela andava encurvada, olhando para o chão. Veja se isso é vontade de Deus. Deus nos chamou para andar de cabeça erguida. A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Rei não anda cabisbaixo. Rei não anda olhando para o chão. Rei anda olhando para o alto. De onde vem o seu socorro. É para onde nós devemos olhar. Mas aquela mulher de 18 anos encurvada, olhando para o chão, igual uma galinha. Quem olha para o chão e come o que não deve, come lixo, é galinha. Mas eu e você somos comparados a águias. Deus não nos chamou para andar ciscando, para andar catando lixo. Deus nos chamou para romper. Deus nos chamou para romper as tempestades e voar alto. Amém? E a Bíblia diz que aquela mulher, ela tinha 18 anos encurvada. E diz assim, e não conseguia se endireitar. Ao vê-la, Jesus chamou para perto e disse: mulher, você está curada da sua doença. Veja que Jesus não disse para ela: eu vou te curar, ou você vai ficar livre. Tem umas versões que diz: você está livre da sua doença. E quando Jesus disse isso, queridos, eu acredito, não está aqui escrito que aquela mulher tomou um susto. Porque ela não tinha o conhecimento que cura pertencia a ela. Sabe, você como filho de Deus, você que já nasceu de novo, você precisa ter conhecimento daquilo que é direito seu, daquilo que é seu como propriedade. Sabe, cura era um direito daquela mulher. E Jesus diz, quando aqueles religiosos começaram a argumentar, porque ele curou aquela mulher no sábado, Jesus diz assim, no verso 16, esta mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado?
Queridos, quando Jesus disse que aquela mulher era filha de Abraão, Jesus estava dizendo, ela tem uma aliança. Tudo que pertencia a Abraão, pertencia àquela mulher. Sabe, queridos, eu e você, nós temos uma aliança, nós estamos numa aliança superior. E Filipe contou essas coisas, né? Para ele, fé foi sendo gerada no coração daquele povo. E Filipe disse, sabe, é propriedade nossa. A Bíblia diz em Isaías 53:4, que Jesus, ele levou todas as doenças, todas as enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos curados. Queridos, eu e você precisamos tomar posse daquilo que é nosso por direito. Sabe, propriedade e posse, elas andam juntas, mas são coisas distintas. Propriedade é algo legal, que se conquista, que se tem através de um pagamento. Você compra algo, você é dono daquilo. Se eu compro um carro, o carro está no meu nome, eu paguei, eu sou a dona. Mas sabe que eu posso ser a dona de um carro e nunca ter a posse desse carro? Como eu vou fazer porque o que Deus quer para mim e para você não é apenas que nós sejamos proprietários daquilo que Ele conquistou, daquilo que Jesus pagou o preço por mim e por você. Sabe, Jesus pagou o preço de sangue para comprar para mim e para você cura. É propriedade, é direito meu e seu. Nós estamos nele. Então, Jesus comprou cura para mim e para você. Mas como eu vou tomar posse dessa cura? Confessando a palavra, confessando o que está escrito. Sabe, se eu não souber que é meu, eu posso confessar, eu não vou me tornar proprietário. Porque eu posso muito bem ficar confessando, eu tenho um carro, eu tenho uma WM, sei lá, um carro aí, e eu confessando, mas se eu não for na concessionária e pagar aquele carro nunca será meu. Agora, a partir do momento que é meu, eu preciso tomar posse. Sabe, quando eu disse que não é porque você é proprietário que significa dizer que você está em posse daquele bem. Deixa eu te explicar. Por exemplo, hoje, nós vemos várias pessoas que compram carro e elas dão para alguns motoristas de Uber dirigir esses carros. O motorista está em posse do carro, mas ele não é o proprietário do carro. O proprietário do carro é aquele que foi na concessionária e pagou por aquele carro. Ele é o dono. É ele que pagou um preço por aquele carro. Então, aquele que está usando, ele está em posse do carro, mas ele não é o dono. E quando eu e você, não é porque nós não estamos em posse, que significa dizer que nós não somos dono. Jesus pagou o preço. Você não é dono a partir do momento que você toma posse. Você sempre foi dono. Mesmo que você ainda não tenha tomado posse. Mas hoje, o Espírito Santo te trouxe aqui. O Espírito Santo colocou você diante dessa televisão, desse celular, ouvindo essa palavra, porque Ele quer que você saiba que você apenas não é o dono, mas que você tome posse daquilo que te pertence. Sabe, queridos, é bem diferente. Eu ficar sabendo que algo é meu ou então apenas possuir. Sabe, eu posso possuir esse celular e ele ser de Eduardo. Então, eu estou aqui nesse momento, eu estou usando, está em minha posse.
mas ele não me pertence. Então, se ele não me pertence, eu não posso fazer o que eu quero com ele. Mas a partir do momento que eu sei que este celular é meu, eu vou ter uma atitude diferente. Porque ele é meu e está sobre a minha posse. Eu estou com ele. É isso que Deus quer para mim e para você nessa noite. Que você saiba que cura te pertence. Você é proprietário de cura, porque Jesus pagou o preço por mim e por você. E Ele quer que você tome posse. Porque é nesse nível que Deus quer que eu e você ande. E Filipe, queridos, estavam falando dessas coisas para aquelas pessoas e veja o resultado. Que é o resultado que nós vamos ver nessa noite. Quando, no final dessa ministração, você ouvindo a palavra, você ouvindo que Jesus já levou todas as doenças, que cura te pertence, que você faz parte da família de Deus, você não vai ficar aceitando mais doença no teu corpo. Sabe, a Bíblia diz que Jesus reina, está lá em 1 Coríntios 15, 12, Jesus reina sobre tudo. E eu e você, nele, nós reinamos sobre tudo. Quem tem que reinar no meu corpo e no teu não é o câncer, não é o coronavírus, não é o diabetes. Se eles estão tendo expressão no nosso corpo, eles estão tendo voz, eles estão tirando o nosso reinado. Mas eu e você nós reinamos sobre a enfermidade. Nós podemos dizer, aqui não. Nós temos autoridade. A enfermidade está debaixo dos nossos pés. Amém, queridos? E Filipe estava falando essas verdades para eles. E veja o que aconteceu. Quando as multidões, Atos 8, verso 6. Quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas. E muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso houve grande alegria naquela cidade. Oh, aleluia! Queridos, Deus quer que eu e você vivamos alegres. Nós temos a alegria de Deus dentro de nós. Mas para nós andarmos em plena alegria, nós precisamos andar saudáveis. E você está me ouvindo e pode dizer assim, mas Filipe estava falando acerca de Jesus. Foi Jesus que fez isso. Mas Filipe também disse para eles, porque Filipe que foi o instrumento ali para orar por aquelas pessoas. Foi instrumento de Deus, que Deus usou para libertar aquelas pessoas, para aqueles aleijados serem curados, para aqueles enfermos serem curados. E creio eu que Filipe continuou dizendo, sabe, mas aqui foi Jesus. Mas ele disse também, ele deixou escrito, está lá escrito, os discípulos nos falaram, e está lá em João, no capítulo 14, verso 12, que todo aquele que crer nele poderia fazer as mesmas obras que ele fez e ainda maiores. E eu creio. E eles disseram, se ele disse isso, se ele fez tudo isso, estamos prontos. E eu quero que você fique pronto para o poder curador de Deus te tocar nessa noite. Para Deus te tocar e você ser completamente livre dessa doença. E Filipe continuou dizendo, sabe, eles também disseram, está lá escrito, que tem uma procuração legal dada por Jesus para nós. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele conquistou a autoridade e ele disse, olhe, toda a autoridade me foi dada, agora eu passo para vocês. Em meu nome, no nome de Jesus, vocês podem pôr as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aleluia! Queridos, nós temos a autoridade no nome de Jesus para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Isso é pregar Cristo. Isso é pregar as boas novas. Seja o profeta das boas notícias.
Profetize a palavra, proclame a palavra e liberte pessoas do cativeiro de Satanás. Porque doença não vem de Deus. E agora eu quero orar por você, nós já vamos finalizar. E eu quero orar por você. Talvez você esteja precisando de um milagre. Talvez o médico tenha dito para você que você está com uma doença que para ele não tem como resolver o seu caso. Eu quero dizer a você que existe um médico chamado Jesus Cristo de Nazaré, que ele sara todas as doenças e todas as enfermidades. Talvez você recebeu um relatório de câncer. Queridos, essa semana eu estava aqui na igreja e uma mulher, ela me procurou com uma filha. E ela disse, olha aqui minha filha que você orou por ela. A filha dela estava na UTI e ela estava desesperada. E eu orei por aquela menina e ela veio com a filha aqui. A menina foi curada. Jesus não mudou, Ele não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz que Ele cura todos, Ele não cura apenas evangélico, Ele cura todos, porque o amor dEle alcança todos, mas o que Ele quer não é apenas te curar. Ele quer que você ande em saúde, Ele quer que você tenha a vida dEle dentro de você. A Bíblia diz, quando nós recebemos Jesus nos nossos corações, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós, e esse Espírito dentro de nós faz vida no nosso corpo. Queridos, não é qualquer pessoa que o Espírito faz vida, são aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador. São aqueles que têm o Espírito Santo dentro. Aqueles que têm o Espírito Santo dentro, Ele faz vida em cada parte do seu corpo. Então Ele quer te curar, mas Ele não quer apenas ser o teu médico. Ele quer o seu Senhor, ser o seu Senhor. Ele quer entrar no teu coração, Ele quer mudança de vida, Ele quer metanoia, mudança de vida, mudança de atitude. Entre 2021, desfrutando do melhor de Deus, colocando Ele como Senhor e Salvador da sua vida, dando prioridade a Ele. E pode ter certeza que a sua vida não vai ser a mesma. Porque você vai sair da família que você pertence e vai passar para a família de Deus. Você vai sair do império das trevas e ir para o reino da luz, para o reino de Jesus. Neste reino não tem doença, neste reino não tem enfermidade, nesse reino não tem câncer, nesse reino não tem coronavírus. Esse reino só tem cura e saúde. Amém? Então eu quero orar por você que recebeu um diagnóstico de câncer. Eu dou uma ordem a esse câncer do inferno. Morra agora. Em nome de Jesus. Câncer, eu digo a você, seque desde a raiz. Seque agora. Metástase, você é um nome. Está sujeito ao nome de Jesus. E no nome de Jesus eu dou uma ordem a você. Paralisada. Recue. Saia. Solte esses órgãos agora. Solte essas células agora, em nome de Jesus. Eu declaro esse corpo curado e sarado pelo poder do Espírito Santo. Curado e sarado em nome de Jesus. Coronavírus, você que está com coronavírus, eu vou orar por você e você vai ser completamente curado. Você não vai ser entubado. Essa dificuldade de respirar que você está sentindo, ela vai sair agora. Os seus pulmões começarão a funcionar perfeitamente agora, em nome de Jesus. Coronavírus, eu te dou uma ordem. Morra agora. Solte essas vidas, esses corpos agora. Em nome de Jesus, solte esses pulmões agora. Em nome de Jesus, eu enfraqueço o teu poder. Eu declaro o teu poder falido, enfraquecido e morto, em nome de Jesus. Você está proibido de tocar nas pessoas, proibido de matar mais pessoas, em nome de Jesus. Eu declaro essas pessoas curadas, essas pessoas livres, livres em nome de Jesus. Oh Pai, obrigada.
Muito obrigada, Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Oh, queridos, e agora você que ouviu essa mensagem e você nunca fez Jesus Senhor e Salvador da sua vida e você quer fazer isso nesta hora, aí onde você está, feche os seus olhos, é você e Ele, e você faz essa oração comigo. No momento que você fizer essa oração, o Espírito da vida, a Bíblia diz em Romanos 8:11, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita dentro de você, esse mesmo Espírito vivificará o teu corpo mortal. Então, se você nunca recebeu Jesus no seu coração, você nunca convidou Ele para entrar na sua vida, hoje é o seu dia. Hoje que eu digo é todo momento que alguém ouvir essa ministração. Este é o teu momento. Então faça essa oração comigo. Diga, fale seu nome, recebo Jesus como meu Senhor, meu Salvador, meu médico. Eu convido Jesus para entrar no meu coração. Eu peço perdão dos meus pecados e quero ser, a partir de hoje, uma nova criatura em Cristo Jesus. Se você fez essa oração, você pode nos ligar. O telefone que está aí embaixo, você pode ligar, dar o seu nome nesse número que está aqui. Você pode ir aí embaixo, que aparece para você. Você pode ligar e dar o seu nome. Nós vamos fazer questão de orar por você e te convidamos para você vir na igreja. Você vai receber o endereço, tudo direitinho. Amém? Eu creio, queridos, que a sua vida nunca mais será a mesma depois de hoje. Que você nunca vai se recuperar dessa palavra. Ela vai ser impregnada em você. Ela vai ser uma realidade para você. E você vai viver dias de céu na terra. Porque esta é a vontade do nosso Pai. Amém? Sejam abençoados. Amo vocês.